Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos livramento, proteção, direção e que Deus nos abra uma grande porta. Oramos para que caia por terra a inveja, a maldade, a contrariedade, as existências malignas contra nós e contra a nossa casa. Oramos pela cura total na saúde, na alma, no coração, no nome de Jesus. Eu oro por um consolo do Espírito Santo a toda pessoa que perdeu um ente querido, a toda pessoa que está triste, a toda pessoa que está frustrada, desanimada, que uma força de Deus venha sobre ela agora. Nós declaramos, Deus, que não tememos mal algum, que Tu és o nosso escudo e proteção. Livra-nos, Pai, da maldade das pessoas. Livra-nos daquilo, Senhor, que vem para tentar nos afrontar. Cremos na Tua justiça, ó Deus. Recorremos ao juiz de toda a terra e pedimos, ó Deus, venha julgar as nossas causas. Também oramos, declarando o que está escrito nos Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lute, Senhor, as nossas guerras. Lute, ó Deus, os nossos desafios. Te pedimos, Espírito Santo, lidera a nossa vida e nos conduza segundo o propósito que o Senhor tem preparado para nós. Visita nossos filhos no dia de hoje, visita nosso casamento no dia de hoje e traga sobre nós respostas das nossas orações. Eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está entrando nessa oração, que vai entrar ainda, e eu te peço, toque-os com o Teu poder e com o Teu favor, Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aí junto com você nesse momento, liberando uma palavra profética que vai fazer toda a diferença no teu dia, em nome de Jesus. Eu creio, estamos nesse propósito, hoje é o segundo dia, estamos em oração e em jejum. Por isso, estamos aqui na presença de Deus, não arredamos nosso pé nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Estamos cumprindo esse propósito e crendo que o Senhor fará. Escreva aí nos comentários: que Deus me abra uma grande porta. Escreva, declare, libere essa oração no altar de Deus. Que Deus me abra uma grande porta. Você crê que Deus pode fazer isso? Então Deus pode ter a tua firmeza na oração? Você vai investir nessa oração? É isso que nós temos que fazer, investir nessa oração. Amém? E como que nós investimos? Com o nosso coração, na presença de Deus. Glória a Deus. Eu quero ler um testemunho que eu recebi da Maria, e ela escreveu assim: agradeço a Deus o resgate da minha segunda vida, como costumo dizer. Se não fosse pela glória dele, eu não estaria viva. Fui diagnosticada com uma massa no ovário esquerdo, que ameaçava se tornar cancerígena. Segundo os sintomas, análises, marcadores sanguíneos e todos os exames, tudo indicava que eu me tornaria uma paciente oncológica. Fui operada num prazo de 15 dias e me coloquei inteiramente nas mãos de Deus. Foi um verdadeiro milagre, pois quando me abriram, não havia vestígios de câncer nos meus órgãos. A cirurgia foi realizada, mas a minha vida foi preservada, sem necessidade de químio ou rádio. Jesus cura, a Ele toda a glória. Deus o abençoe por ensinar as pessoas a orar e a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, Maria da Graça. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família. Hoje eu quero dar um recado aqui para você. O recado do Santo Espírito de Deus. Está pronto para receber? Em João 16,13 a Bíblia diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É por isso que nós temos que amar esse Espírito Santo, porque ele nos anuncia o que há de vir. É o Espírito de Deus, é o Paracletos, é aquele que Jesus deixou. Ele disse: não vou deixar vocês, nenhum de vocês órfãos, mas eu vou deixar o Espírito Santo. E existem algumas coisas que o Espírito Santo quer falar com você hoje. E a primeira delas é: não se mova por ambições pessoais, nem entre por qualquer porta que se abrir à sua frente. Escolha somente o que o Espírito Santo lhe direcionar. Pode ser uma ótima proposta, mas eu tenho que orar. Pode ser uma boa oportunidade, mas eu tenho que orar. Obrigado pelo convite, mas eu tenho que orar. Se eu me mover pelas minhas ambições, eu vou cair em ciladas. Eu posso cair em dívidas. Eu posso cair até mesmo num engano, num erro, que vai me custar vários meses para consertar. Então eu não posso me mover pelas minhas ambições. Sabe, tem gente que quando aparece qualquer oportunidade cresce o olho e ela diz: é agora. E nem sempre a oportunidade ou a porta que se abriu à sua frente é a porta que Deus quer para você. Se nós queremos que o Espírito Santo dirija a nossa vida, nós temos que colocar Ele a par de todas as nossas decisões e não apenas daquelas que nos convêm. Porque há pessoas assim, elas tentam de tudo, ou seja, elas vão na frente e depois elas chamam o Espírito Santo: vem cá me ajudar porque eu tive um problema aqui. Não é assim que funciona. A liderança do Espírito Santo é você consultar Ele em tudo que é significativo, em tudo que pode representar uma mudança, em tudo que pode ser danoso também para você. É por isso que existem certas coisas na nossa vida que, ainda que seja bom, ainda que venhamos querer, não significa que é de Deus para nós. E um detalhe, eu não estou dizendo que algumas oportunidades são ruins, é que tem oportunidades que não são para nós. Entende isso? Tem lugares que não é para você, tem relacionamentos que não é para você, e você tem que ter esse discernimento. Eu preciso consultar a Deus, porque Ele sabe o que está por vir, eu não sei. Deus sabe, eu não. Então, nós planejamos, nós pensamos o nosso futuro e podemos criar vários planos B. Mas tudo isso pode ser apenas tempo perdido e dinheiro mal colocado, porque Deus tem outra coisa em mente para você. Eu e minha esposa estávamos conversando sobre isso esses dias, que o amanhã pertence a Deus. O homem pode criar planos, mas o amanhã pertence a Deus. E se nós não confiarmos que a nossa vida está nas mãos de Deus, então nós vamos nos precipitar, vamos cometer erros, vamos falhar, e não é o que Deus tem para mim nem para você. Não fuja das direções que são humanamente cativantes, mas pelas quais deveríamos seguir. Tem certas direções que não são cativantes. Essa é a palavra. Que não são cativantes, mas elas podem ser a porta que Deus tem para você. Então, não diga não para algumas coisas que vão aparecer no seu caminho, porque tem coisas que o homem olha e despreza, mas foram enviadas por Deus. Quando Samuel ele foi ungir Davi, ele pensou: é esse o ungido? Será que é esse que o Senhor quer que eu unja? Deus disse para ele: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Então, algo que pode ser desprezado por você, pode ser algo muito de Deus para a sua vida. É por isso que eu volto a dizer, nós temos que orar por todas as oportunidades, não só para aquelas que, sabe, brilham nossos olhos, mas para aquelas que a gente quer já dizer: sabe, isso não é para mim, eu não quero isso, eu não quero me meter com isso. Então, devemos envolver tudo em oração, tudo em oração. Devemos nos envolver
Em tudo na nossa vida deve ter o envolvimento do Espírito Santo. Eu preciso envolver Deus na minha vida. Eu preciso que Deus saiba se esse é o caminho ou não. E existem caminhos que eu vou desprezar, mas esse caminho, que não é cativante humanamente, ele pode representar, sabe, o começo de algo maravilhoso, lindo, extraordinário, que Deus tem para a nossa vida. Por isso, Deus nos esconde por um tempo, por um propósito. Entenda isso. Tem momentos que parece que não tem oportunidade nenhuma para você. Tem momentos que você não é chamado para nada. Tem momentos que não aparece nada de novo no seu caminho. A Bíblia nos diz em 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Davi, por muitos anos, ele se tornou um guerreiro, ele se tornou um homem famoso no exército de Israel. Mas como o rei quis matá-lo, ele teve que fugir. E a Bíblia diz que ele foi parar na caverna de Adulão. E nessa caverna de Adulão, ali ele encontrou homens endividados, problemáticos e que depois vieram a ser os valentes dele. Mas o cerne da questão é aqui que Davi teve que sair da exposição para o privado. Ele teve que sair, sabe, dos holofotes e entrar numa estação na vida dele, aonde parece que ele estava escondido de tudo e de todos. Deus faz isso conosco, de nos esconder por um tempo. E parece que nada surge novo na nossa vida. Parece que estamos fazendo a mesma coisa, tentando crescer, mas é como se Deus te ocultasse. Olha que tremendo isso, é como se Deus te ocultasse. E quando Deus te oculta, é porque Ele está preservando você. E ao mesmo tempo está processando você para o próximo tempo que está vindo na sua vida. Porque depois disso, depois da caverna de Adulão, vem a jornada até o trono. E talvez você entre nessa jornada até lugares maiores que Deus tem para você. Mas você vai ter que aprender a sobreviver na caverna de Adulão. Você vai ter que aprender, sabe, a ser ocultado por Deus. E tem gente que é muito ansiosa. Elas não querem esperar o tempo de Deus. Elas querem ir, querem fazer, mas não querem ser moldadas por Deus. Não querem ser trabalhadas pelo Espírito Santo. Não querem deixar Deus guiar a vida delas e conduzi-las para um propósito maior. Então, grave bem essas palavras. Deus muitas vezes vai te esconder nele, porque Ele tem um propósito no seu preparo. Ele tem um propósito na sua vida. E mesmo que você ache que não é uma coisa boa ser escondido por Deus, aproveite esse tempo, porque é um tempo de intimidade com Deus, é um tempo onde você estará se alinhando para o seu próximo tempo, para a próxima estação que Deus trará para a sua vida. Olha que tremendo. Davi foi fiel no campo, foi fiel ao lado de Saul, foi fiel na caverna de Adulão e depois foi fiel ao palácio. Onde Deus te colocar, seja fiel. Seja fiel a Deus, ao propósito que Ele lhe confiou e não aos seus próprios desejos, vaidades, impulsos momentâneos. Nem sempre será fácil. Essa fidelidade vai exigir renúncia, vigilância e também o desapego do aplauso. E Deus me mostra que há pessoas que estão me ouvindo, que tiveram talvez uma falência, ou que foram removidas de um cargo de autoridade por um tempo, ou que estão num tempo de transição e que não estão se achando. E Deus manda dizer para você, seja fiel aí aonde você está, e Deus vai te levantar. A mesma fidelidade de Davi, quando estava como um grande capitão nas tropas de Saul, foi a mesma fidelidade que ele tinha no campo com o pai dele. A mesma fidelidade que ele tinha cuidando das ovelhas, ele tinha no palácio, quando ele cuidava daquilo que era do Senhor. Ou seja, a fidelidade tem que marcar a nossa vida. E essa fidelidade é dizer não para aquilo que é errado e cuidar dos interesses
de Deus na sua vida. Então eu vou ser fiel, porque foi Deus que me confiou isso. Foi Deus que me colocou diante dessa oportunidade. Eu vou ser fiel a essa oportunidade. Eu vou corroborar para essa oportunidade. Eu não vou tratar essa oportunidade como qualquer. Eu vou ser fiel ao que Deus colocou nas minhas mãos. E sabe o que Deus fará quando você for fiel? Deus te elevará a coisas maiores. Por isso eu quero profetizar em nome de Jesus. Para aquela pessoa que está, passando por transições, que foi removida, como eu disse, de lugares aonde ela liderava, aonde ela estava na frente, e agora Deus está dizendo para você, seja fiel onde você está, porque eu tenho mais reservado para a sua vida. Glória a Deus. E Deus me mostra uma data. Tem uma pessoa aí que faz aniversário dia 16 de agosto. E Deus te visita agora. Deus te visita agora. Deus conhece o dia que você veio aqui a esse mundo. Ele conhece teu coração. E Ele sabe as portas que têm se abrido para você, para sua casa. E Deus me disse assim, vai não só te visitar, mas vai abrir algo para você que você estava pedindo muito a Ele. Então receba aí como palavra do Senhor para a tua vida. Tem uma pessoa de Angola que está me ouvindo aí nesse momento e o Espírito Santo manda dizer para você, não se preocupe, porque sou eu que luto as tuas batalhas. Vou te dar vitória, estou abrindo os portões. Aleluia, vou te dar acesso. Glória a Deus, pega essa palavra como palavra profética em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para Inês. E Deus manda dizer para você, Inês, escute. Deus está tirando algo que te impedia de ouvir. E o Senhor está trazendo para a tua vida. Eu vi como se fosse, caminhões com grandes carregamentos chegando até a tua vida, até a tua casa. Isso representa bênçãos de Deus. Que Deus está trazendo para você resposta de oração, mudança que vai acontecer, venda que vai acontecer. Então se prepare para grandes mudanças significativas que estão acontecendo na tua vida, Inês, em nome de Jesus. Há uma pessoa de sobrenome Rosa que está aí me ouvindo e o Senhor manda dizer para você, escute em nome de Jesus. E você trabalha em algum ramo de engenharia. Deus está abrindo novas portas para você, inclusive oportunidades que estão vindo de lugares muito distantes da onde você está acostumado. Deus está trazendo essas oportunidades para a tua vida, no nome de Jesus. Deus me mostra uma pessoa, um homem, talvez esposo de alguém, ou alguém que está aí ao vivo, que vai trabalhar em engenharia mecânica e Deus vai levar você a grandes concessionárias, inclusive fora do país. E o Senhor me disse também, a pessoas que estão aqui nessa oração, que Deus está abrindo a porta do Vale do Silício para você. Deus está abrindo a porta do Vale do Silício. Ele está abrindo oportunidades para você neste lugar. E Ele vai derramar graça sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E me veio uma palavra, a palavra é Green Valley. Não sei se é o nome de um condomínio, de alguém que mora, ou se é uma porta que Deus está abrindo para essa pessoa nesse lugar. Mas Deus está visitando agora com promessa, com cumprimento de algo que Ele disse que iria fazer. Então receba aí com palavra profética em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e quero agora também dar alguns anúncios rapidamente. Quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você. Vai te abençoar. Amém? Vai te abençoar muito. Caminhar conosco aqui na Palavra de Deus. E se você puder compartilhar com 8 pessoas, compartilhe agora. Mande aí para amigos, grupos, redes sociais. E também tem um sininho aí. Ative as notificações do sininho. Certo? Eu estou lançando o meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional. Você pode adquirir no nosso site. Inclusive, dê de presente também para a tua família. Não adquira só um. Adquira para dar de presente para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas próximas de você. Esse livro aqui, com certeza,
vai abençoar e enriquecer a sua vida. Amém? Vá no nosso site www.vinicius7.com.br e adquira para você e para os seus este livro aqui. Também quero lhe convidar, eu terei um tour, que é o Tour Profético, no sul do Brasil. Eu estarei sexta em Passo Fundo, sábado em Panambi, Rio Grande do Sul, e domingo eu estarei em Santa Maria. Então, sexta-feira, Passo Fundo, sábado, Panambi, domingo, Santa Maria. E no dia 11 e 12 eu terei um evento, uma conferência chamada A Cura. Vai estar comigo Thiago Brunet, pastor Mac Anderson e outros. Nós vamos ter 2 dias onde nós estaremos liberando palavras para vencer as crenças limitantes. Tudo aquilo que tem impedido você de crescer, de avançar, de entrar nos projetos que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas boas para você, mas as crenças limitantes podem estar sendo o grande vilão aí na sua vida. E nós vamos falar 2 dias sobre crenças limitantes e cremos na cura que Deus fará na tua vida. Quer participar? Seja aluno da nossa academia, a academia aqui no Global, porque vai ser lá a conferência. O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro o Salmos 91, coloca teu pedido de oração aqui. Estamos nesse propósito. Hoje é o 2º dia de oração e jejum. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários, Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí, Deus vai me abrir uma grande porta. E eu quero liberar uma palavra para a Vânia. Vânia, não se desespere. O Deus que abriu a porta vai abrir outra porta para você. Os homens não podem fechar aquilo que Deus te entregou. Amém? Os homens não vão tirar aquilo que Deus te entregou. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa de sobrenome Baroni, Deus te visita e eu vi, sabe, como se fosse cortinas e Deus me disse, deixe entrar o novo de Deus na tua vida, deixe entrar, você tem se isolado de certas coisas, deixa o novo de Deus entrar na sua vida, Deus quer trazer coisas novas para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu creio nisso. Eu quero agora orar por você e vocês que estão aqui, vocês têm que entender o poder de uma palavra profética. Eu tenho liberado algumas palavras proféticas já há alguns anos e eu tenho visto grandes coisas Deus fazer, certo? Inclusive pessoas que hoje estão na televisão, pessoas que estão no cinema. Eu entreguei várias palavras que se cumpriram e eu pude acompanhar a trajetória dessas palavras na vida deles. Você que está aí me ouvindo, receba essas palavras proféticas que estão sendo liberadas aqui.
porque nós não estamos só orando por uma grande porta, nós estamos também profetizando que Deus vai abrir uma grande porta. Você crê nisso? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti, e eu peço um milagre de Deus, a vida dele, a vida dela. Coloco diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa, o clamor de cada mãe, o clamor de cada pai, o clamor de cada empreendedor, de cada empreendedora, de cada pessoa que está aqui. E nós pedimos um milagre de Deus, uma intervenção. Senhor, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração, e nós Te pedimos, abre uma grande porta, Pai, a cada um daqueles que creem, a cada um daqueles que estão crendo, que estão orando, que estão no propósito de jejum aqui. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, agora. Eu oro neste momento cancelando tudo aquilo que é contrário a você, contrário à tua casa, e declaro: o mal não prevalecerá, a perversidade não se manterá no teu caminho. Deus é maior para te livrar, Ele é a rocha do nosso sustento. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Erguemos a nossa voz, invocamos o nome de Jesus agora e declaramos: haverá salvação em toda a tua casa, haverá prosperidade no teu lar, haverá cura, haverá transformação, haverá mudança de ambiente, mudança de realidade, do nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a partir de hoje, tudo aquilo que está travado na tua vida, seja destravado, que o poder de Deus, o poder maior, o poder do Supremo Deus, venha sobre a tua vida, abra caminhos, quebre obstáculos, desfaça doenças, infecções, câncer, dores, e declaramos restauração na tua vida, direção de Deus, livramentos do Senhor, no nome de Jesus Cristo, e colocamos a nossa vida nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Recebe essa oração? Compartilhe agora com 8 pessoas, manda para alguém essa oração. E que Deus te abençoe. 9 da manhã estarei aqui junto com vocês e depois às 18 horas. Um forte abraço e um excelente dia para todos nós. Ação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que nenhum mal prosperará contra nós, nenhuma maldade, nenhuma contrariedade, e que o Senhor dirigirá os nossos passos. Ele nos guiará a toda a verdade. Doce Espírito Santo, honramos a Tua presença. Tu que habita conosco, fala conosco, não nos deixe errar o caminho, nos ajude a tomar as decisões certas. Pedimos sabedoria, pedimos favor do Senhor e pedimos graça. Pedimos também que o Senhor afaste de nós a maldade, afaste de nós aquilo que vem de forma injusta, que o Senhor nos dê livramento. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, e declaramos saúde, saúde total e completa por meio de Jesus Cristo. Jesus é a cura. Colocamos a nossa fé em Jesus, a nossa fé na palavra de Deus, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu Deus, ilumina o nosso caminho, o caminho dos nossos filhos no dia de hoje. Que o Senhor nos livre da inveja, da seta maligna, que o Senhor nos livre, Senhor, do engano, da mentira,
e que o Senhor possa nos conduzir debaixo da Tua proteção. No nome de Jesus Cristo, queremos estar totalmente guardados e protegidos por Ti. Como está escrito na Tua palavra, Senhor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Cremos, ó Deus, no livramento do Senhor. Cremos na ação do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus, pedimos o Teu favor e pedimos a Tua bênção. Graças Te damos, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Declare profeticamente, Senhor, dá-nos sabedoria. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Pedir é um dos maiores atos de humildade. É quando você entra diante de Deus reconhecendo a sua humanidade, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo que você é dependente, reconhecendo que Deus na sua vida é quem vai lhe dirigir, é quem vai lhe ajudar a superar e a vencer qualquer dificuldade. Somos gratos a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Você pode dar um glória a Deus aí? Então escreve aí nos comentários essa frase profética: Senhor, dá-nos sabedoria. Hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Em Provérbios capítulo 3, verso 35 diz assim: os sábios herdarão honra, mas a exaltação dos loucos se converte em vergonha. É uma promessa de Deus. Os sábios herdarão honra. Olha que tremendo. É por isso que nós estamos aqui nessa semana pedindo sabedoria para Deus. Porque a Bíblia diz que a sabedoria, ela faz você herdar honra. Que tremendo. E existem algumas coisas que eu desejo compartilhar com você hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Antes disso, quero pedir a toda pessoa que está aí ao vivo junto conosco, nessa fé, nesse propósito, que deixe o seu like aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas. Então deixa aí a sua curtida. Se você puder compartilhar com outras pessoas, faça isso e que Deus retribua você em saúde, em paz, em alegria. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. Só vai fazer bem para você acompanhar as orações e ative as notificações. Tem um sininho aí, e se você nunca clicou nesse sininho, clica aí para você não perder mais nenhuma oração. A voz de Deus sempre vai desfazer a confusão. A voz de Deus sempre levará a confusão e encherá seu coração de paz. É por isso que nós precisamos ouvir a Deus. Você entra quebrado na oração e sai consertado. Você entra perdido na oração e sai com a direção. Você entra, com os seus pensamentos acelerados, com a sua mente turbulenta, e você sai da presença de Deus em paz, tranquilo, aliviado, porque Deus falou com você. Sempre que você entrar numa oração e você sair aliviado daquela oração, é porque Deus falou com você, mesmo que você não tenha ouvido. Porque um dos sinais de que você ouviu a voz de Deus é que toda a confusão saiu. Toda a confusão saiu. Toda a confusão saiu. Esses dias eu tinha um negócio e eu estava um pouco preocupado, o que eu faria naquele negócio, e algumas coisas não estavam andando como de costume naquele negócio. E então eu entrei para a presença de Deus e comecei a orar. Eu disse ao Espírito Santo, me mostra o que eu devo fazer. E a resposta foi muito clara no meu coração. A resposta veio muito clara. E quando a resposta de Deus veio, toda a confusão foi embora e Deus me deu solução para aquele negócio. Então, na vida da gente, sempre que estivermos confusos, ansiosos, preocupados, entre para a presença de Deus e ouça o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido muito ignorado pelas pessoas. Não se ouve a Ele. Se ouve todo mundo, menos o Espírito Santo. Você tem que ouvir o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, fala comigo.
Eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Se você não tem essa prática na sua vida, comece a falar com o Espírito Santo. É tão fácil, é tão simples. É só você dizer: Espírito Santo, me tira dessa confusão. Fala comigo, me dá um norte, me mostra o caminho, me diz o que eu devo fazer. Devo vender? Devo comprar? Não devo fazer nada? Quem é que eu procuro? Guia meus passos, Espírito Santo. E o Espírito Santo irá falar com você. O Espírito Santo é alguém real, ele é poderoso, ele é fiel e você pode confiar no Espírito Santo. O maior sinal de avanço, aqui vem a segunda coisa, e que isso é sabedoria. O prelúdio de todo grande avanço sempre será um grande ataque. O prelúdio de todo grande avanço sempre será um ataque. Eu quero agradecer, eu não sei quem foi a pessoa, minha equipe sabe, mas eu de memória agora não lembro. Mas ontem uma pessoa que me acompanha aqui nas orações, ela mandou um vídeo para minha equipe. E o vídeo que ela mandou, não sei se era, numa estação, se era numa rodoviária, era num lugar público. E estava ali passando o meu programa da Band, que dá às 5h45 da manhã. E para minha surpresa, havia moradores de rua sentados e estavam ouvindo o programa de televisão. E hoje eu entendo o porquê que eu tive tanta luta quando eu assinei o meu contrato com a televisão. Porquê que pareceu que o inferno estava, contra mim de uma maneira assim diferente de tudo que eu havia experimentado. Eu senti uma pressão, era um cansaço extremo, uma vontade de terminar aquele contrato, uma preocupação com aquele contrato. Eu entendo que, os valores são altos de um contrato, mas, eu tinha uma palavra de Deus e mesmo assim estava me sentindo pressionado e tive que ir para a oração e para o jejum para poder vencer aquela pressão toda que eu estava sentindo. Mas, na verdade, hoje eu entendo, com a sabedoria que Deus tem me dado, que toda aquela pressão era sinal do avanço do reino de Deus, era do avanço que Deus estava dando ao meu ministério, de poder servir mais pessoas, porque a honra é minha, a honra é minha. Então, às vezes, você não sabe o porquê de alguns ataques, mas Deus está trazendo um avanço para a tua vida, Ele está trazendo um crescimento, Ele está trazendo uma relevância para você, uma influência de uma maneira que você não tem explicação. Então, sempre que você tiver um grande ataque contra a tua vida, isso é um prenúncio, é um poderoso prenúncio de algo grande que Deus está fazendo, de algo poderoso que vai acontecer na sua vida. Eu vi aquelas pessoas ali, naquele lugar público, assistindo o programa de televisão, ouvindo, e tantas pessoas cruzando ali. Hoje eu vejo o propósito. É claro que o diabo não gostaria de ver aquilo, então ele lutou para acabar com aquilo lá no início, porque chegou a passar 300 vezes pela minha cabeça de não ir, até o fim daquele mês com aquele contrato. Foram quase 30 dias de constantes ataques, de um cansaço extremo. E hoje eu sei que isso era batalha espiritual. Então a gente pensa que tudo é natural. Eu pensava que, até que, enfim, chegou a conta do cansaço, mas não era a conta do cansaço, era a opressão espiritual, era ataque do inimigo mesmo. Então, o maior sinal de avanço sempre vai ter um grande ataque. Tem coisas que Deus não muda na nossa vida até o fim do processo. Deus está usando essas coisas para mudar você.
Eu acho que você não entendeu. Eu vou repetir. Tem coisas que Deus não muda na vida da gente. Mesmo a gente orando, jejuando, pedindo e fazendo campanha, Deus não muda, sabe por quê? Porque Deus está mudando você. Deus está mudando você. Você sabe que uma das coisas que eu tenho, assim, orado para que Deus guarde o povo dele é quanto à falta de perseverança. As pessoas desistem muito facilmente. Elas param de orar. Elas não querem seguir em frente diante das lutas. Elas pensam que, sabe, parando as coisas vão melhorar. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você estiver numa guerra espiritual, não reparando que as coisas vão melhorar. Ao contrário, vai se atravessar mais, porque o inimigo está tentando tirar você de um lugar em Deus. E tem coisas que nós estamos construindo no mundo espiritual. E é claro que ele vai fazer, sabe, pensamentos, ele vai trazer pensamentos para você parar, para você desistir. Eu acho incrível quando Deus traz algumas informações do céu para mim. Eu acho incrível quando Deus faz isso. Numa semana, várias pessoas comentaram comigo há um tempo atrás que veio pensamentos nelas, sabe, de desistir, de parar de orar, de parar de buscar, pensamentos assim, tipo, sabe, acho que eu vou parar nessa campanha, eu acho que eu não vou continuar. Pensamentos que o inimigo colocou na pessoa para ela não dar continuidade no propósito dela. Exatamente. Então você tem que entender, essas lutas estão, na verdade, cercando o nascimento de um milagre. Eles estão vendo que você está prestes a gerar um milagre, que um milagre está nascendo na sua vida. Então o que o diabo quer? Ele quer que você pare. E daí você ora e aquilo não para. E Deus está permitindo, sabe, que você sinta algumas coisas. Por quê? Porque Deus quer desenvolver a tua fé, Deus quer desenvolver a tua dependência, Deus quer desenvolver a tua resistência, Deus quer desenvolver, sabe, a tua resiliência, para que você possa ser aprovado para o próximo nível. É por isso que tem muitos que não saem do nível que está, porque elas não entendem que Deus está trabalhando na vida delas. É por isso que Deus está permitindo certas lutas. Deus está permitindo certas coisas na sua vida. Deus permitiu certas coisas. Deus permitiu certas perdas. Deus permitiu que certos negócios não dessem certo. Deus permitiu que certas portas não se abrissem. Por quê? Porque Deus está trabalhando em você. Há um trabalhar do Espírito. Há a mão de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que o oleiro tem poder sobre o vaso. E se aquele vaso se quebrar nas mãos do oleiro, ele volta a fazer um outro vaso. Deixa Deus te quebrar. Deixa Deus te refazer. Deixa Deus tirar as impurezas do teu coração. Não é para você fugir do processo. Não é para você sair da presença de Deus. É para você se manter firme em Deus. É para você se manter cada vez com mais fé, com mais entrega, com mais amor a Deus, para que Ele faça uma grande obra na sua vida. Escreva isso aqui nos comentários. Escreva: Deus está fazendo uma grande obra. Amém? Deus está fazendo uma grande obra. Eu quero liberar uma palavra sobre a Mônica. Deus está fazendo uma grande obra na tua vida, Mônica, e na tua casa, e também na casa do teu pai. É por isso que tem tantas turbulências lá e que você tem orado por eles, você tem estado preocupada, mas o Senhor manda dizer para você confiar. Amém? Não sai da tua posição, porque você estava pensando em sair aí da sua casa para passar mais tempo lá. Não sai da tua posição, deixa Deus trabalhar. Deus está lhe levando para a oração, para você resolver as coisas de outra maneira. Amém? E também eu vi Deus me mostrou Mari com Y. O Senhor está te visitando agora. E o Senhor está visitando a tua casa. E o Senhor me disse que prepare-se. Prepare-se, porque você vai ver o que o Senhor vai fazer nos próximos dias. A porta que Ele vai abrir. Os resultados que virão à tua casa serão extraordinários. Tem uma pessoa de sobrenome
Emerich, ou Emerick, eu não sei se é Emerich ou Emerick, como é que se pronuncia. Deus está te visitando nessa hora e Deus está te deixando de alerta, nesse tempo de alerta, de vigia, está te levando para a intercessão. E sabe por quê? Porque tem algo que você carrega, tem algo que Deus colocou na sua vida e existe um combate espiritual, sabe, para manter você travada, limitada, mas hoje o Senhor está trazendo um rompimento nas tuas limitações e vai haver avanço em nome de Jesus. Amém? Tem uma empresa, eu vi o DMX, eu não sei se isso são as iniciais do nome de uma empresa ou se realmente é o nome, ou o nome fantasia da empresa, não sei, mas Deus está visitando o dono deste lugar e Deus está visitando, tirando um peso de cima dessa pessoa que ela estava carregando, um peso que estava sobre, está sendo tirado agora. Receba um alívio do alto em nome de Jesus. E a última coisa que eu queria compartilhar com você hoje é: falar demais lhe deixa vulnerável. Falar demais lhe deixa vulnerável. Pessoas que falam demais, elas ficam vulneráveis pelas próprias palavras. Quem fala demais fica vulnerável a qualquer tipo de ataque. Por isso, você vai ter que render a sua língua a Deus. Tem coisas que não devem ser comentadas, tem coisas que você não deve falar, tem coisas que não é bom você falar. Porque, sabe, quando nós estamos numa roda de amigos ou estamos conversando com alguém, sempre vem aquela vontade de querer falar um pouco mais, de querer, sabe, falar de alguns problemas, contar algumas coisas e até mesmo falar do processo que Deus está fazendo na sua vida. Tem coisas que não devem ser faladas. Inclusive, vou falar sobre isso hoje na live das 9 da manhã. Eu vou falar sobre quando você está num processo, a melhor coisa que você faz é ficar em silêncio, é deixar Deus trabalhar na sua vida. Quando Deus está trabalhando na nossa vida em algumas áreas, é melhor a gente não ficar, sabe, abrindo para todo mundo, porque é algo particular, é algo da intimidade nossa com Deus que Deus está fazendo. Então é melhor não falar, é deixar Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então falar demais lhe deixa vulnerável. Fale, mas não fale mais do que é necessário. Fale de forma justa, fale de forma honesta, mas não fale demais. Falar demais lhe deixa vulnerável. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Amém? Quero também dar o testemunho aqui da Maria, e ela mandou um testemunho maravilhoso. Ela escreveu assim: há mais de um ano acompanho as orações, os cultos, sou aluna da academia e Deus tem me transformado e também a minha casa e a minha família. E recebi muitos milagres, mas no dia 25 de julho eu tive a resposta do propósito. Meu processo que estava na justiça desde 2019 foi liberado. A Deus toda a honra e toda a glória. Olha só, no propósito da justiça de Deus, né? Que nós estávamos orando contra a injustiça e quebrando o poder da maldade desde 2019. Isso já vai para quase 6 anos. E Deus, numa campanha de 2 semanas, trouxe uma liberação no processo dela. Cada campanha tem um propósito aqui, gente. E se Deus falou que essa semana era para buscar sabedoria e direção, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora e quero orar por você. E essa oração de hoje vai ser muito profética. Amém? Deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui. Essa oração de hoje vai ser muito profética. Eu quero liberar algumas palavras sobre você. Eu quero pedir a cada pessoa que está aí, compartilhe agora com 7 pessoas. Amém? Manda aí para os seus grupos, nas tuas redes sociais. Manda para um amigo em específico que Deus te tocar. Eu sei que compartilhar é um ato igual, eu acredito, a você semear. Você está semeando na vida de alguém. Então semeie uma oração. Comece o dia semeando uma oração.
Domingo agora eu estarei ministrando em São Paulo, em Alphaville, Barueri, São Paulo. Às 9 horas da manhã nós teremos Santa Ceia, certo? E eu vou trazer uma palavra sobre direção de Deus que vai ser profética para a tua vida. Domingo agora, te organiza para estar conosco na Santa Ceia. Domingo, 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Também, você que está aí me ouvindo, eu gostaria de convidar você a se tornar aluno da Academia Quinto Global. Semana que vem eu vou anunciar um novo evento dentro da academia para todos que são nossos alunos. É imperdível, certo? E não gostaria que você ficasse de fora. Salmos 91, eu quero declarar agora sobre a tua vida. Não esquece de deixar a tua curtida aqui nesse vídeo, tá? Deixa aí o teu like, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou um homem que está com um problema com os filhos ou com os netos, certo? E que está se sentindo impotente diante de uma situação. Seja você quem for que está aí me ouvindo, Deus vai lhe dar direção e vai lhe dar livramento. Deus me disse também, Cibele, o Senhor vai restaurar a tua vida. Seja você quem for, Cibele, o Senhor vai restaurar a tua vida. Amém? O Senhor vai restaurar a tua vida. Tem alguém de Caxias do Sul que está me ouvindo nesse momento. Deus te vê. Deus te vê. E o Senhor me disse que você vai ser chamado para algo. Você vai ser chamado para algo. Está vindo um tempo de muita alegria para a tua vida. Amém? É uma conquista que está entrando aí na tua vida. Alguém de Caxias do Sul que está me ouvindo. Eu quero agora orar por você. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Amém? Coloca aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Escreve aí com toda a sua fé, Senhor, dá-nos sabedoria e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos. Eu oro para que o Senhor traga alívio a todos os pensamentos, a mente dessa pessoa. Tira tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que oprime a vida dela e traga sobre a vida dela tempos de paz, tempos de tranquilidade. Eu oro, Senhor, por um avanço sobrenatural nessa vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo, Senhor, que tem lutado contra ela, cesse, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro para que amarras espirituais sejam quebradas, vícios sejam quebrados, opressão espiritual seja removido. Tudo aquilo que pesa nesse ambiente, tudo aquilo que pesa neste lugar, tudo aquilo que pesa, eu oro em nome de Jesus para que isso seja removido totalmente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, toca com o teu poder, toca com o teu poder. Eu oro também para todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente, que seja curado agora. Eu digo a todo tumor, eu digo ao câncer, eu digo a toda fibromialgia, artrite, artrose, reumatismo, dores, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, também por restauração na coluna, restauração em joelhos, restauração nos braços. Oro também, Senhor, para que quadros clínicos que para os homens é irreversível,
para o Senhor não é. Por isso eu libero uma palavra, restauração total, saúde total, agora, tocando no teu corpo físico. Deus removendo toda doença, Deus removendo toda dor, Deus removendo toda infecção e toda inflamação. Também oro, Senhor, por toda pessoa que está enfrentando injustiças, por toda pessoa, Pai, que mesmo fazendo o seu trabalho, mesmo sendo íntegra, mesmo sendo correta, Senhor, ela tem sido perseguida, ela tem sido atacada, ela tem sido injustiçada. Eu oro agora para que o Senhor faça justiça em favor dela. Meu Deus, faz justiça em favor daqueles que estão clamando, em favor daqueles, meu Deus, que são justos e que estão sendo, Senhor, pressionados, atacados, influenciados. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor toque com o teu poder na vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo de Deus, e traga livramento sobre ela, traga livramento na casa dela. Tira, Pai, tudo aquilo que pesa de cima dela, tudo aquilo que oprime a vida dela e dá vitória. Eu oro para que o Senhor dê vitória. Meu Deus, aquele que está enfrentando lutas no seu casamento, que está enfrentando lutas financeiras, que está enfrentando lutas no seu trabalho, Senhor, dá direção para essa pessoa, dá sabedoria especial e conduza ela a uma solução total e completa. Eu oro em nome de Jesus Cristo e eu peço a bênção do Senhor sobre a tua vida. Também oro para que você seja guardado na sua saída para o trabalho e no seu retorno para casa. Que tu e teus filhos estejam guardados pelo Senhor, que toda a rota de vocês hoje seja protegida, guardada pelo Senhor. E oro para que o favor de Deus seja liberado sobre a tua vida e que você caminhe sobre tempos de refrigério, tempos de poder de Deus, aonde aquilo que era impossível antes não é impossível agora, por causa da presença de Deus que está na tua vida. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se você creu nessa oração, nessas declarações, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te abençoe. Até 9 da manhã e depois 18 horas. Até mais.